Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Eu já estou aqui agora por volta de 1 hora, já estou deixando prontinho essa mensagem. Louvo a Deus pela vida do pastor Emanuel, pela oportunidade que ele está nos dando de poder ministrar essa palavra ao coração dos irmãos, né? Agradeço a Deus mesmo. Tem sido tempos difíceis, né, irmão? Tempos não muito fáceis, tempos de muita preocupação, de várias preocupações, né, de corações muito aflitos, corações angustiados, corações às vezes até amedrontados, por conta dessa situação que temos atravessado. Então eu quero deixar uma rápida palavra para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Porque antes dessa palavra ir até você, ela vem até nós. E nós somos preenchidos por ela primeiro, para depois nós podermos transbordar na sua vida. Salmo 121 é o texto que nós vamos ler, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pedindo para que o Espírito Santo ministre essa palavra no seu coração, porque as palavras elas saem da minha boca, né? Mas quem ministra no seu coração essa palavra é o Espírito Santo de Deus. Então, sem ele, nós não podemos fazer nada. Sem ele, a gente vai ser só como um ferro que tine, né? Só um sino, ou seja, só um barulho. Mas com o Espírito Santo, essa palavra pode ser ministrada no seu coração, no coração da sua família. E essa é a ideia. Salmo 121 traz uma pergunta e uma resposta. A pergunta de alguém que estava preocupado, salmista Davi. Diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O verso 2 traz a resposta para essa pergunta. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Muitos contextos são aplicados para essa palavra, né? Alguns deles dizem que Davi estava em um dia cercado, né, por vários exércitos, e pelo fato de Jerusalém ser uma região montanhosa, Davi teria dito, né? Levo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, porque ele teria sido livrado daqueles inimigos. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu consigo achar em 1 Samuel, capítulo de número 23, um contexto para essa palavra, ou um contexto que veste muito bem esse Salmo 121. E o contexto diz, se você quiser depois estar lendo, eu vou ler alguns pequenos trechos, né? Diz que Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa, que fica perto de Zif. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. Interessante essa palavra, né? E Davi estava escondendo-se. E quando nós formos fazer uma aplicação um pouco mais para trás desse contexto, nós vamos entender que Davi era um homem que foi consagrado pelo profeta Samuel para ser rei da nação de Israel. A promessa é que Davi se tornasse rei. Então agora nós temos um homem correndo e se escondendo. A palavra do Senhor vai dizer que ele se encontrou numa caverna e depois, ali naquela caverna, veio ter com ele alguns dos seus familiares, mas também veio ter com ele alguns homens e mulheres que não concordavam com o governo na época, eram devedores, né? Homens e mulheres que ali formaram o que a gente chama de os 400 de Davi. A Bíblia diz que então aqueles homens começaram a acompanhar Davi, e onde Davi ia, eles iam atrás. Em um belo dia, que é esse contexto de Samuel, Davi estava se escondendo, né? Alguém que foi consagrado para ser rei, alguém que foi ungido para ser rei, se escondendo, alguém que já tinha vencido um gigante, se escondendo. Interessante, né? Davi poderia de repente dizer para Deus assim, falar assim: Deus, o Senhor me fez para ser rei e eu estou aqui me escondendo. Poderia ter argumentado com Deus, poderia ter questionado Deus, né? Só que o que nós entendemos, e nós também somos assim, nós aprendemos ao longo do Evangelho que Deus ele é um Deus prosperador, que ele é um Deus que abre portas, abençoador, né? Só que também nós temos que entender que Deus ele não é só prosperador, só abençoador. Deus ele é um Deus que quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Então, não é que Deus não pode nos prosperar, Deus pode. Não é que Deus não queira nos abençoar, não é só isso. O Evangelho em si não se resume somente a isso. O Evangelho ele transcende quando ele trabalha na nossa vida, de dentro para fora, melhorando-nos como pessoas. E como que isso acontece? Através de
processos. Os processos vêm na nossa vida e nós às vezes nos sentimos castigados até por Deus, nos sentimos, às vezes coagidos, mas na verdade Deus nos ama a um ponto tão alto que Ele quer trabalhar na nossa vida, para que nós não venhamos a viver somente para esta vida, mas viver para a promessa vindoura, que é o céu que Ele tem para a minha vida e para você. Davi foi consagrado para ser rei. Davi foi ungido para ser rei. Foi separado por Deus para ser rei. Mas existiu um processo. 17 anos de fuga. 17 anos Deus preparando Davi para ser não somente um rei, mas para ser o melhor rei que Israel já teve. Ou um nome mais lembrado até nos dias de hoje. Então este processo na vida de Davi acha em 1 Samuel capítulo de número 23 uma brecha para o Salmo 121. Que ele estava se escondendo e alguns homens daquela região, algumas pessoas de Zif foram para Gibeia e disseram a Saul: Davi está escondido na nossa terra em Oreza, no Monte Áquila. Saul queria saber onde estava Davi, porque Saul queria botar um fim na vida de Davi. Mas ele disse: então vocês voltem para a cidade de vocês, se confirmem que realmente Davi está lá e voltem para mim. E aí vocês me avisem que eu vou lá dar fim em Davi. E isso aconteceu. As pessoas que se fizeram amigas de repente de Davi, de repente direcionaram ele, nesse momento foram lá e entregaram ele para Saul. E a palavra vai dizer que chegou um ponto, no verso 26 do capítulo 23. Saul e os seus soldados estavam de um lado de um monte, e Davi e os seus do outro. Estes fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados, que os estavam cercando para prendê-los. Mas justamente nesse momento chegou um mensageiro e disse a Saul: volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. Então Saul parou de perseguir Davi e ele foi para lutar contra os filisteus. Havia uma rocha chamada Rocha da Separação. Havia um monte chamado Monte da Separação. Davi de um lado, Saul de outro, Só aquele monte que fazia aquela separação. Os homens de Saul armados com a sua melhor estrutura de exército, com as suas melhores espadas, com os seus melhores capacetes, e do outro lado, um menino chamado Davi, fugindo, com algumas centenas de homens, mas ainda despreparados, ainda desarmados. E a palavra do Senhor diz, e eu imagino que nesse momento, Davi orou ao Senhor, e Davi falou com o Senhor. Por isso a expressão: eu elevo os meus olhos para os montes, ou seja, o meu inimigo está à minha porta. De onde me virá o socorro? E de repente um mensageiro traz uma mensagem e que muda todo o rumo daquela história. O que eu quero dizer para você, irmão? Que existem várias perspectivas nesses dias. A primeira perspectiva diz que um vírus vai destruir. E tivemos já, se eu não me engano, 3 picos. E se bobear, que teremos mais, dizendo que pessoas serão mortas por esse vírus. E isso é as circunstâncias. Estes são os processos em Deus gerando em nós pessoas melhores. Homens e mulheres melhores, mais maduros, mais cristãos. Já parou para analisar como que estava a sua vida antes dessa pandemia? A minha estava assim, pura correria. Sabe, não que a gente tivesse deixado o evangelho de lado, que isso a gente nunca deixa. Sempre estamos nos mantendo nutridos graças ao Senhor Jesus. E Ele tem nos sustentado. Mas com essa chegada da pandemia, a vida deu aquela acalmada. As preocupações vieram. E nós olhamos para o futuro e a perspectiva de futuro, tudo indica, as mensagens nesse momento, o que nós vemos na mídia, o que nós vemos na televisão, indica que ou nós morreremos por conta do coronavírus, ou nós morreremos por conta da crise. Então, neste momento, nós estamos na posição que Davi estava.
do lado de cá desse monte, né? Você, a sua família, nós, poucas pessoas, de repente, cerca de uns 400 homens, né? Com a expectativa de ser atacado, com a expectativa daquele ser o último momento, a última vida, o último instante das nossas vidas, até que seremos presos ou de repente mortos. Do outro lado, um exército preparado, e nós não temos para onde fugir. Nesse momento, Davi fez uma oração ao Senhor e olhou para aqueles montes, e Deus providenciou um escape. Sabe quais as perspectivas? Saul estava ali eminente. Poderia falar assim, não, vou matar Davi aqui primeiro, vou exterminar essa situação, vamos zerar isso aqui, depois eu volto para resolver essa situação com os filisteus. Mas isso não ocorreu. O que aconteceu? Ele atendeu a mensagem do seu mensageiro, retirou o seu exército. E mais uma vez a vida de Davi foi livre. A vida dos homens que estavam com Davi foram livres. O que eu quero dizer para isso, irmão? Basta uma palavra de Deus, basta uma mensagem para mudar a situação a qual nós estamos vivendo. Quem que tem que ser nós nessa situação? Nós temos que ser as pessoas que aceitam os processos. Como que é isso? Deus prometeu para mim que eu seria um pregador da palavra. O que eu estou passando no decorrer de tudo isso aqui está me preparando para ser um pregador da palavra. Deus tem uma promessa para mim e para a sua vida, que é individual. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida é na sua vida. Aquilo que Deus vai fazer na minha vida é na minha vida. Mas existe uma proposta e um projeto que é coletivo, que envolve a minha vida e a sua vida, como um corpo de Cristo. E a promessa diz assim que Jesus, que veio nessa terra, morreu, pagou um preço de cruz por nós, ressuscitou no terceiro dia. Deixou uma primeira promessa que era a vinda do Espírito Santo. Que esse Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso se cumpriu em Atos, capítulo 2. E Deus formou então o princípio da sua igreja. Nós somos hoje a resposta, nós somos aquilo que veio futuramente depois disso. Mas ficou também uma promessa. A promessa é que Jesus viria buscar um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Nós temos uma promessa que nos leva ao céu, que nós seremos moradores do céu. O que está ocorrendo, meu querido, é que Deus está gerando um processo para que eu melhore a minha vida, santifique a minha vida, aprofunde as minhas raízes no Evangelho, aprofunde as minhas raízes em Cristo Jesus. E é isso que Ele está fazendo na minha casa, na sua casa. Deus está nos tratando como nação, porque Deus não tem só uma promessa para nós aqui nessa terra, e não tem só para nós somente esta vida, mas Deus tem para nós uma vida no porvir. Deus não quer que nós sejamos somente ricos aqui ou prósperos, ou que você tenha grande carro, casa, e não é só isso. O Evangelho não é só isso. O Evangelho pode sim ser um abençoador, Cristo pode abrir as portas para você, e isso Deus pode fazê-lo. Mas todavia, existe uma promessa que nós precisamos alcançar, que é o nosso retorno para o céu. Então nesses dias, santifica a sua vida, que eu possa santificar a minha vida, que eu possa fazer orações sinceras assim como Davi fez. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso ajudador, Ele é quem pode nos livrar da situação, Ele é quem pode dar livramento para mim e para a sua vida. Basta uma palavra dele e vai chegar um mensageiro lá levando as má notícias para longe e nós vamos poder ser livres com Cristo. Mas aproveite esse momento. Entenda que Deus não está nos punindo. Embora pode até parecer, mas Deus está querendo e nos amando tanto e querendo que a gente chegue em um nível que a gente ainda não chegou. Um nível de mais intimidade com o Senhor, um nível de maturidade no Evangelho.
de entender que quanto faz a água correr para cima, quanto correr para baixo, nós estamos firmados em Cristo Jesus. As notícias serem boas ou serem ruins, nós estamos firmados no Senhor Jesus. Sabe, pode um exército estar acampado, e mesmo assim nós estamos firmes, porque nós cremos que o Senhor Jesus está nos guardando e nos protegendo. Que esta palavra possa falar ao seu coração, que você possa receber do Senhor a paz necessária nesses dias. Que Deus possa tirar da sua vida todas as aflições, converter nela sim mais devoção ao Senhor, mais entrega, sabe, mais oração, mais jejum, mais quebrantamento. Que Deus possa fazer isso. Que nós não venhamos a nos mirar por notícias, mas que possamos estar firmados em Cristo Jesus. Sabe o que aconteceu? Davi se tornou rei, o melhor rei que Israel já teve. Davi perpetuou a conquista de muitos reinos. Deus tem uma promessa para mim. Deus tem uma promessa para você. Então não se preocupa não, que Ele está cuidando da nossa vida. O que está passando nesses momentos difíceis e nesses dias difíceis é só a mão dEle. Sabe, te ensinando que existe um processo. Porque Ele não quer o que está fora de você. Ele quer o que você tem de melhor a oferecer aí dentro. Ele quer o que eu tenho de melhor a oferecer a Ele nesses dias. E mais do que isso, Ele quer que nós vamos morar num céu de glória. E é por isso que Ele está melhorando as nossas vidas. A situação de repente está difícil, mas Ele tem cuidado de nós. Creia nisso. Receba essa palavra na sua vida. Toma posse disso. Vai repetindo isso para você até que o diabo não tenha mais argumentos para lançar pensamentos negativos na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor para que esta palavra seja fundamento da sua vida, assim como tem sido na minha. E que você possa sentir saudade dos relacionamentos que um dia você teve com o Senhor. Sabe, Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos tomar isso para nós. E ser chamado de homens e mulheres que são segundo o coração de Deus. Que buscam o Senhor. Que se aprofundam no Senhor. Em que a água está correndo para cima, está correndo para baixo. Nós estamos firmados no Senhor. Pois nós conhecemos o nosso Deus. Ele é a nossa morada. Ele é o esconderijo do Altíssimo. Nós estamos lá na sombra do Onipotente. Ninguém vai tocar nas nossas vidas sem antes ter a permissão dele. Então nós estamos guardados nele. Passe o processo, vença o processo, que depois lá na frente você vai poder escrever: eleva os meus olhos para os montes. Num dia de coronavírus, num dia de crise, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E basta uma palavra dele para mudar todo esse quadro e toda essa situação. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão ouvindo esse áudio, essa voz, e estão vendo esse vídeo. Que a mão do Senhor esteja fortalecendo a cada um. E cada um de nós possa entender o processo pelo qual estamos passando. E que a mão do Senhor nos ajude e nos fortaleça onde nós somos fracos e frágeis. Em nome de Jesus. Pai, seja o nosso sustento. Em nome de Jesus, seja o acalento de cada alma, de cada coração, da nossa nação, no nosso estado, da nossa cidade. Em nome de Jesus, da nossa casa. Esteja conosco, Senhor, nos fortalecendo no Senhor. Seja conforme diz a Tua palavra para nós, a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com vocês. Que os irmãos possam também estar orando pela nossa família, bem como nós estamos orando por cada um dos irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.